das fases, ela apresenta ali, eu explico ela e a gente vê as imagens que daí complementam. E nós aqui temos o esquema. Isso. E a gente pode apresentar. Pode acompanhar. Isso. Né? Não, Ela tem um corte para isso depois. Tá? Bom, a primeira fase é a preparação do ambiente. Durante as 7 fases do método, a gente vai poder perceber aonde está contido os 3 momentos da pedagogia psicológica. Nessa primeira fase, que é a preparação do ambiente, então a gente pode perceber a primeira fase da pedagogia psicológica, que é a aplicação da mêmica societária. A primeira mêmica societária que a criança aprende é que finanças não é coisa de criança. É que a criança não sabe gerir o seu dinheiro, que ela não pode, inclusive legalmente, conquistar a sua receita, conquistar o seu dinheiro. É a primeira coisa que a criança aprende. Então, nesta primeira fase, o adulto, o educador, que é quem prepara o ambiente, ele que faz a mediação entre a situação que a criança vai viver, entre a situação, o ambiente e a criança. Esse adulto, ele desenvolve uma díade provisória ocasional, onde ele, como polo mais estruturado, estrutura e forma a criança, o polo menos estruturado. Nessa preparação do ambiente, é muito importante que o adulto que está fazendo a atividade tenha a consciência de exatamente qual o escopo que ele quer, qual a direção que ele vai dar para aquela situação. E que prepare o ambiente de forma que a criança, que extingua a possibilidade da criança repetir aquele comportamento já aprendido. Ou seja, que ela não consegue lidar com o dinheiro, ele tem que extinguir essa condição. Ali ela vai ter que lidar com esse dinheiro, ela vai ter que ganhar o seu dinheiro. Agora vem as imagens e daí eu pauso também na segunda fase. Decisões que geram receita. Aqui a gente pode começar no segundo momento da pedagogia antropsicológica, que é identificação e evolução do ensiôntico. A partir daqui, depois do ambiente montado, a situação preparada, a criança é colocada nessa atividade, nessa brincadeira, onde ela vai começar a ter decisões e agir para ganhar economies, que é o nome do dinheirinho da atividade, né? Para gerar receita. Uma coisa bastante importante nesse momento é que é aqui que a criança começa a perceber que aquela escolha que ela tem gera uma gratificação. Ou seja, ela escolhe e começa a ser gratificada. Assim como quando gerou lá as primeiras díades, os primeiros modelos de comportamento. Por exemplo, para fazer essa apresentação, elas ganharam economies. Essa atividade. Terceira fase, o impacto decisional emocional. Aqui a criança, primeiro ela foi preparada o ambiente, ela é colocada naquela situação onde ela começa a gerar receita. Aqui ela tem que decidir como vai gastar aquele dinheiro, como ela começa a usar aquela gratificação que ela recebeu, qual o fim, qual o escopo que ela vai dar para aquilo que ela já recebeu como vantagem de um mérito, de um esforço que ela fez anteriormente. A imagem que eu coloquei aqui, ela é bastante difícil de pegar uma imagem dessas, porque é o momento que a menininha está
entregando o seu dinheirinho dentro da loja. Para nós, adultos, pode parecer uma coisa muito boba no momento de pagar. Mas para a criança, nossa, ela nunca fez alguma coisa que realmente ela ganhasse o dinheiro que ela fez sozinha, sem precisar de ninguém. Então, para mim é uma imagem muito, muito importante. Bom, quarta fase. Na quarta fase é onde, a partir dali, a criança já foi preparada o ambiente, ela foi colocada, ela escolheu. A gente começa a repropor atividades com a mesma tipologia de atividade, que vai trabalhar com os mesmos conceitos. Ou seja, continuamente ela começa daí a escolher, fazer escolhas, ganhar o dinheiro e gastar o dinheiro. Com isso, a gente tem o registro desse caminho informacional, desse traçado mnésico e também o reforço do gatilho, né? De qual a situação que dá o start para aquela tipologia de comportamento. Ali, vocês viram que tem duas fotos, né? Uma da loja e uma de um cartaz. Tudo durante a gincana que a criança usa, ela não pode usar nenhum material dela. Tudo tem que ser comprado. Se ela quiser uma folha, ela tem que pagar pela folha. Se ela quiser um pincel para pintar, ela tem que pagar pelo pincel. E, obviamente, o pincel, como não é um item necessário, o preço é elevado. Ela pode usar o dedo, por que não? Né? Quinta fase, resultado das escolhas. Assim, com a reproposição de atividades, onde ela vai escolher como usar o dinheiro, como gastar, e daí, a partir desse trabalho que ela produz, ela ganha mais dinheiro, então ela começa a vivenciar uma situação de experienciar o que é produzir algo e receber algo em troca. Não só fazer, mas também produzir fisicamente, construir. Reflexão. No sexto ponto, na sexta fase do método, é onde se coloca, isso se dá mais ou menos lá por 3/4 da atividade, né? O final da atividade. Tem atividades onde a criança, em equipes, deve decidir como fazer. Então, durante um tempo ela ganha o seu dinheiro, pelas suas escolhas, pelo seu mérito, gasta e vai seguindo essa dinâmica. Para o final da atividade, em equipes, eles têm que decidir como gastar um dinheiro e o resultado dessas escolhas, o que eles produzem, eles ganham. Aqui a gente pode perceber o terceiro momento da pedagogia antropopsicológica, onde se dá a correlação entre o doxa societária e o critério de natureza. Ou seja, ali ela tem que fazer, jogar, aprender a trabalhar a dupla moral. Porque ela, até então, ela escolhia, ela ganhava, gastava e tinha o resultado. Aqui tem as regras que são impostas pela atividade, tem as regras do grupo, tem o escopo da atividade e tem o que ela quer. Então aqui ela tem que fazer essa conciliação. Não é nunca uma briga, nunca um confronto, sempre uma conciliação, para que o todo chegue num resultado positivo e sem jamais contrariar o que é o critério de natureza dela. Sétima fase, que é o encerramento da atividade, onde se evidencia de forma palpável os resultados. Então, no começo, ela decidiu, ela trabalhou, ela ganhou e ela teve a gratificação, o resultado. Depois, em grupo, dentro daquela sociedade onde ela está ali. E aqui, no encerramento, se divide o dinheiro que a equipe ganhou e tudo mais. Ela vai até a loja e ela escolhe o que comprar de verdade.
Nas atividades, ela tem uma loja onde tem materiais, eu trouxe, devo entregar para a banca, se quiserem olhar. Aqui são alguns livros e games que são produzidos a partir do método também. Esses materiais, eles estão numa loja, onde a criança pega os seus econômicos e vai lá na loja e compra. Se ela tiver dinheiro para comprar o game, ela compra. Se ela gastou muito na loja antes e não tem, não compra. Se ela pode escolher os livros, tem preços diversos. Cada material tem um preço. Isso é muito interessante porque aqui ela evidencia de forma palpável, concreta, a gratificação por aquela escolha funcional que ela teve. Então, é evidente que a última atividade trabalhada na gincana, ela tem uma recompensa em econômicas que dá para comprar o item mais barato desta última loja, porque ela tem que sair com alguma coisa que ela se lembre e pegue no final, né? Mas depende. Tem várias reações aqui, onde tem crianças que às vezes se associam e juntam dinheiro para comprar alguma coisa, outras compram sozinhas. É bem interessante a reação deles em campo, digamos assim. Indo agora para os resultados, trazendo alguns dos resultados. Esses resultados, eles foram evidenciados e eles estão no trabalho já entregue para a Universidade Estatal de São Petersburgo, na Rússia. Então, a gente trouxe aqui alguns dos principais. Esses resultados em específico, eles foram medidos antes da aplicação da atividade e após a aplicação da atividade, tanto com os pais, quanto quando a gente fala aqui de conhecimento com as crianças e adolescentes, né? Então, 94,72% dos pais perceberam mudança nos hábitos financeiros, hábitos e comportamentos financeiros das crianças depois da participação da atividade. Então, a gente mediu antes e depois. 91% dos pais afirmaram que seus filhos aprenderam com essa atividade, com essa gincana. Todos os pais relataram que foi importante para a vida dos seus filhos terem participado da gincana. E 78% das crianças, dos adolescentes, demonstraram aumento no grau de conhecimento sobre o que é o dinheiro, quais são as coisas necessárias, importantes e supérfluas para a vida, e sobre o que é juros e formas de economizar. É muito bonitinho ver eles falando o que é juros. É muito fofo mesmo. Bom, como considerações finais, entre as considerações finais a gente destaca duas, né? Uma, que a educação financeira é uma forma de ajudar a criança a desenvolver respostas funcionais, úteis e funcionais para a sua identidade. Para quê? Para que ela possa atingir a sua realização. E quando a gente fala aqui de finanças, lembrando que finanças não é dinheiro, não é o dinheiro. Finanças, na origem etimológica, é solução amigável para uma situação ou contenda. Então, quando a gente fala de finanças, a gente não está falando de dinheiro, não é a mesma coisa. A gente está falando de formas boas, amigáveis, de como resolver as coisas. Então, é bem mais amplo do que falar de dinheiro. E, entre os pressupostos da pedagogia psicológica, entre vários conceitos que no trabalho são explicados mais extensivamente, a gente pode destacar justamente os 3 momentos da pedagogia psicológica: a reação da dinâmica societária, identificação e evolução do ensino ôntico e a correlação entre a doença societária e o critério de natureza. Aqui algumas referências, né, do trabalho e obrigado. Obrigada, Ana. Pode ficar agora se acomodar bem acomodada. A gente passa